Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 15 de setembro de 2019. Estamos com o alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 20. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor ele deseja que nós estejamos no Espírito, e aí por meio do Espírito Ele vai poder nos conduzir em todas as coisas, né? Nos dando espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente poder ver de fato, né, aquilo que Ele quer nos mostrar na Sua palavra, né, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, a Sua direção para cada um de nós, a Sua direção para a igreja, né? Levar outros também, né, a ter essa convicção, né, de que é o Senhor nos conduzindo por meio do Espírito. Que o Senhor nos abençoe, né, com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 21, versículo 23. Senhor Jesus. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4. Senhor Jesus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ó Senhor Jesus. 3 João, versículos 5 a 8. Senhor Jesus. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas, para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 21, versículo 22. Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a linha da bênção de Deus. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo preparou um centro de obra na cidade de Éfeso. Sua intenção era formar obreiros que cooperassem com ele no trabalho de evangelização e no cuidado das igrejas daquela região. Assim, poderia seguir para a Espanha e abrir um novo campo de atividade na obra do Senhor. No entanto, os problemas da igreja em Corinto o fizeram deixar Éfeso antes de concluir seu trabalho ali, e não teve oportunidade de voltar àquela cidade novamente. Ó Senhor Jesus! Aproximadamente em 70 d.C., o general romano Tito destruiu Jerusalém, acabando também com a igreja naquela cidade. Nesse período, o apóstolo João foi para Éfeso, onde trabalhou por 20 anos. Certamente, ele utilizou a estrutura da obra preparada por Paulo. Por volta do ano 90, foi exilado na ilha de Patmos, pelo imperador romano Domiciano, e ali teve a visão que registrou no livro de Apocalipse. Após o exílio, retornou a Éfeso, onde escreveu suas epístolas e seu evangelho. Ó Senhor Jesus! O labor de João mudou a condição da igreja em Éfeso. Seu cuidado fez dela uma igreja desejável. No tempo de Paulo, os efésios viviam em meio a discussões e distrações que não promoviam a economia de Deus. No entanto, o ministério de Espírito e vida do apóstolo João, em sua maturidade, levou-os a uma condição desejável, produzindo muito fruto e aperfeiçoando irmãos para auxiliar as igrejas. Ó Senhor Jesus! Em seu evangelho, João registrou as palavras do Senhor Jesus dirigidas a Pedro, quanto a seu ministério permanecer até a volta do Senhor.
Portanto, a linha apostólica que saiu de Antioquia com o apóstolo Paulo seguiu até Éfeso e foi levada adiante pelo apóstolo João por meio do seu ministério de Espírito e vida. Essa é a linha que levará as igrejas à maturidade. Ó Senhor Jesus! Podemos testificar que o irmão Dong Yulan foi usado pelo Senhor por mais de 40 anos para introduzir as igrejas da América do Sul no ministério de Espírito e vida. Desde o início de seu ministério, ele seguiu de perto o ensinamento dos apóstolos, aplicando suas palavras às necessidades das igrejas sul-americanas. Ó Senhor Jesus! Em março de 1984, após ministrar uma conferência no Brasil, um servo de Deus testemunhou que o Espírito Santo atuava sobremaneira nas igrejas aqui. Impressionado com a alegria no momento do louvor e com a absorção das riquezas da palavra por parte dos irmãos, disse que aquele ambiente proporcionou a ministração das mais profundas revelações das Escrituras que ele havia transmitido até então. Segundo ele, a razão para as igrejas aqui serem abençoadas é que não havia gigantes espirituais ou um grande e eloquente mestre da Bíblia atuando, mas apenas simples seguidores que jamais deixaram a visão de Cristo e a igreja, a base da igreja e o ministério do Espírito e da vida. Ó Senhor Jesus! Após alguns anos, encorajado a ministrar a palavra às igrejas no Brasil e movido por diversas circunstâncias, o irmão Dong Yulan iniciou a segunda etapa de seu ministério. Ele passou a transmitir às igrejas as revelações que o Senhor lhe concedia. Temos a convicção de que estamos sendo conduzidos pelo Espírito e pela vida, desde o tempo de nossos irmãos. Assim como a linha iniciada em Antioquia com Paulo se tornou a linha de Éfeso com o ministério do apóstolo João, nós também seguimos a linha do Espírito e da vida, que permanecerá até a volta do Senhor. Se seguirmos a direção da autoridade apostólica, essa linha certamente levará as igrejas à maturidade e trará muita bênção do Senhor até sua volta. Ó Senhor Jesus! Marchemos juntos, praticando a palavra com simplicidade e seguindo a direção que o Senhor tem dado às igrejas por meio dos apóstolos, vivendo assim na igreja, não segundo a sabedoria humana, mas de acordo com o poder e com a sabedoria de Deus. Certamente experimentaremos grandes coisas até o Senhor voltar. Que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Meu irmão, ele termina essa semana lendo o Alimento Diário falando sobre a questão da linha do Espírito e da vida. Senhor Jesus, a gente sempre precisa reforçar isso, né? A gente precisa sempre exercitar o nosso espírito, né? E ver qual é a palavra do Senhor, né? Aquilo que dentro da palavra do Senhor tem nos conduzido à vida. A gente precisa aprender a extrair vida das Escrituras, né? O próprio Senhor falou, né, que a letra mata, mas o Espírito é o que dá vida. Então o que a gente precisa dar ênfase na palavra é sempre de acordo com a direção do Espírito, né? O Senhor ele não cessou de falar conosco, né? Ele não cessou de nos trazer a condução do Espírito, né? Ele não deixou para nós só a palavra, né, Senhor Jesus, mas Ele também, né, ali ao morrer e ressuscitar, Ele se tornou o Espírito que dá vida. Isso precisa ficar claro para nós. Hoje é a maneira de Cristo nos conduzia por meio do Espírito, né? Ele simplesmente não pegou, escreveu a palavra e pronto, acabou. Não, mas Ele quer, né, por meio da palavra, né, mas essa palavra é mesclada com o Espírito, né? A gente sempre exercitando o Espírito, orando, pegando essa palavra, levando diante de Deus, né, Senhor Jesus. Nós não temos um Deus que está morto, nós temos um Deus vivo e verdadeiro. Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer falar conosco, Ele quer que nós exercitemos o Espírito, muito mais do que exibir os dons espirituais. Ele quer que nós usemos o Espírito para ter comunhão com Ele, para a gente ser direcionado por Ele, né? Por isso que Cristo, né, é o próprio Deus, né, vindo de maneira especial, Deus vindo como um homem, né, nascido de uma maneira especial, mas o homem mesclado com o Espírito, o homem vivendo fora da esfera do pecado, né, e dentro da esfera da igreja, a esfera onde nós somos o corpo de Cristo, nós somos o andar de Deus, Deus está contando conosco. A gente não pode só desfrutar esse Cristo para um viver individual, né, um andar no Espírito de maneira individual. A gente precisa andar no Espírito de maneira coletiva, né, gerando ali a edificação de Deus, a edificação do corpo, né, e nisso a gente precisa da vida de Deus, né. A vida de Deus mostra para nós aquilo que
é simples, aquilo que todos podem praticar. Ó Senhor Jesus. Né? Por um lado, Deus quer nos trazer sua palavra, Ele quer que a gente absorva essa palavra, né? E Ele quer que a gente traga essa palavra para o nosso viver. Senhor Jesus. E aí sim Ele vai poder nos incumbir de levar essa visão da palavra para mais pessoas. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Isso que a gente precisa ver essa diferença. Né? Uma palavra para nós que dá uma direção para nós e a maneira como Deus ele quer tratar essa palavra dentro de nós para que talvez cada um de nós leve essa direção para outras pessoas. De repente Ele não vai dar esse encargo de encaminhar a palavra para outras pessoas, para todos, né, Senhor Jesus. Né, mas para alguns Ele concede essa responsabilidade, né, de levar essa palavra. Ó Senhor Jesus, eu já compartilhei isso aqui várias vezes, né? Nem tudo aquilo que Deus fala comigo, nem tudo isso que Deus me transmite, Ele me encarrega de transmitir a outros. Tem coisas que são bem pessoais, tem coisas que são ali para o seu viver, né, para você atuar diante de Deus, para você ser limpo, né, diante da palavra, diante do Senhor, para você ter utilidade diante de Deus, mas nem tudo isso que você ouve para você levar para outros. Algumas coisas o Senhor nos encarrega. Então tem coisas que ali você, talvez pessoalmente com alguém ali, né, você possa instruir de tal maneira e tal, mas tem coisas que Deus ele encarrega. Olha, pega isso aqui e fala à igreja. Né? Traz isso aqui como direção para a igreja. E é isso que a gente precisa ter discernimento no Espírito. Aquilo que é direção para a igreja, aquilo que é direção pessoal. Né? Ó Senhor Jesus, talvez numa reunião ou numa comunhão assim mais íntima, num grupo familiar, Deus ele usa o irmão para dar uma direção específica para alguém. Né? Senhor Jesus, aí você recebe isso como falar de Deus, mas aí, se você não tiver discernimento, talvez você queira pegar isso e levar isso para outra pessoa. Né? É aí que a gente precisa do discernimento espiritual, da revelação, mas também da sabedoria. O que Deus falou para você e aquilo que Deus quer que você transmita a outros. Ó Senhor Jesus. Já é diferente quando a gente é encarregado por Deus de trazer direção para os irmãos na reunião da igreja. Né? Ali é uma direção de Deus, né? Dentro da palavra profética. Aí sim é uma direção geral. Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa estar muito atento, né? Porque dentro da palavra nós temos uma direção geral, nós temos uma direção específica. A gente tem que ter discernimento quanto a isso. Né? Quando a gente está ali, né, na igreja ali ministrando a palavra, a gente está dando uma direção geral, serve para todos os filhos de Deus. Mas tem alguns que vão ter uma dificuldade aqui, outra ali. Aí talvez seja necessário uma comunhão mais íntima, né, ali caso a caso, para que possa ser dada uma direção específica. Né? Para isso servem também os grupos familiares, serve a comunhão de cada um diante do Senhor. Né? Então, existe aquela direção geral para a igreja. Ó, a direção para a igreja é essa. Né? E aí todos nós precisamos seguir nessa linha. Mas a maneira específica de cada um seguir a direção do Espírito, né? Ó Senhor Jesus, aí cada um precisa ir diante do Senhor, né? Tocar na palavra, orar ao Senhor, buscar o Senhor. E talvez buscar, né? Ir diante do irmão ali, né? Que o Senhor usou para dar direção, para que você tenha uma direção específica também. Você possa falar ali com a sua dificuldade, né, suas situações do dia a dia. Né? Essa é a linha da bênção de Deus. Né, Senhor Jesus, o Senhor preparou irmãos, assim como Ele tocou conosco aqui. Né, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo preparou um centro de obra ali em Éfeso. Para quê? Para formar irmãos, formar obreiros, né, que cooperassem com ele no trabalho de evangelização e no cuidado das igrejas da região. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo mostra justamente essa questão, por isso que eu comecei compartilhando primeiro essa questão de discernimento, para depois entrar aqui na palavra, para os irmãos poderem estar bem centrados na hora de tocar nisso aqui. Né, Senhor Jesus, Paulo ele ficou um tempo ali, né, ministrando, ali, preparando irmãos que tivessem mais maturidade diante da palavra, para que eles pudessem ir ali atuando caso a caso. Né, nós temos uma direção geral, né, essa direção vai chegando ali, né, por exemplo, nós temos o alimento diário. O alimento diário é geral, é para todos. Mas aí chega uma direção, né, para o estado de São Paulo, uma direção para o estado do Rio de Janeiro. Aí dentro dessa direção do estado, nós temos algumas regiões dentro do Rio de Janeiro. Depois nós temos as cidades. Então isso precisa ir chegando para que cada irmão possa atuar. Porque hoje, qual é a força que vai atuar, né, cumprindo a palavra do Senhor? É cada irmão.
né, Senhor Jesus? É cada um de nós diante da palavra. Mas a gente não atua sozinho, a gente atua como um corpo. Esse corpo se expressa onde? Na cidade. Então precisa haver essa coordenação, né? E aí precisa de ter um irmão ali na liderança que ele possa enxergar ali, né, a dificuldade de cada um, apacentar cada um, encorajar. Porque não adianta só ter um irmão que faça tudo. Todos os irmãos, cada membro do corpo de Cristo é importante. Cada um de nós precisa atuar, né? Para isso que ele está tocando essa questão da unidade, né? Da visão. Todos precisamos ter a mesma visão, precisamos ter unidade na hora de atuar, né? Veio falando essa semana a questão do desfrute individual, né? O andar no espírito individual, o andar coletivo da igreja. Para quê? Que a gente possa andar na linha da bênção de Deus. Não é simplesmente uma bênção individual, mas uma bênção que alcança todo o corpo. E Paulo, ele tinha essa preocupação. Olha, ele queria seguir para a Espanha, né, abrir ali um novo campo de atividade, mas ele não podia simplesmente sair e deixar os irmãos desguardados, né, Senhor Jesus. Né, ele precisava ter um guardado para os irmãos, então ele preparou alguns ali, né, para poder dar continuidade, né, ao trabalhar, né. E aí ele viu ali, né, que na igreja em Éfeso tinha ali um problema ali, né, os irmãos estavam voltados para outras coisas, né, Senhor Jesus. Estavam preocupados com discussões, com distrações, e não estavam promovendo a economia de Deus. Ó Senhor Jesus, hoje o nosso centro, né, a gente precisa perceber isso, aquilo que está gerando a economia de Deus. O que é a economia de Deus? É o dispensar de Deus pela fé. Então a gente precisa conhecer a pessoa de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, os caminhos de Deus. Senão a gente vai sempre ficar fazendo as nossas coisas do nosso jeito e na hora que for ver, e agora? Né, Senhor Jesus. Né, então ele mostrou para nós, né, que a igreja em Éfeso era para ser esse centro que cooperasse, mas a igreja em Éfeso acabou tendo algumas distrações, alguns problemas. Mas o que o Senhor fez? O Senhor levantou João, né, Senhor Jesus. Houve uma grande perseguição, né, aí ele mostrou aqui, né, que a gente precisa atentar para a palavra de Deus, mas também para a história, né, coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Né, e aí esses irmãos tiveram esse cuidado, esse labor, né, de perceber isso aqui, né, no ano 70 depois de Cristo. Houve a destruição de Jerusalém, né, a igreja ali acabou. Né, então, o Senhor, aí que a gente viu ali, todo o trabalho de Deus ali por meio de Paulo, gerou um centro em Éfeso, para que a obra de Deus desse continuidade, né, por toda a terra. Por isso que hoje a palavra chegou até nós, né, Senhor Jesus. A palavra nunca cessou, né, ela sempre foi, o Senhor sempre foi dando um jeito, né, leva para cá, leva para lá, para que hoje a gente pudesse tocar no Senhor, a gente pudesse ter a Bíblia, a gente pudesse ter, né, as epístolas, aqui tudo escrito, o Velho Testamento, o Novo Testamento, tudo isso foi o trabalho de Deus. Né, e por volta do ano 90, né, o apóstolo João foi isolado ali na ilha de Patmos, né, onde ele pôde escrever para nós Apocalipse, né, as epístolas, o Evangelho. Né, a gente já viu aqui, né, na palavra, né, que o mistério de João foi muito importante. Né, quando João escreveu o seu Evangelho, ele escreveu quando ele já estava mais maduro, né, então ele pôde citar muita coisa útil ali na Bíblia, vários acontecimentos ali. Então a gente percebe a importância do ministério de João. Né? O Evangelho de João é o último dos 4 evangelhos. Né? Ele fecha ali os 4 evangelhos. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ali acabaram os evangelhos. Né? O último evangelho é o Evangelho de João. Também depois dos evangelhos começam as epístolas. Né? Senhor Jesus. E João novamente ele fecha as epístolas. Né? As últimas epístolas ali são as 3 epístolas de João. 1ª, 2ª e 3ª João. Né? E também o ministério de João também encerra a Bíblia. Né? O último livro da Bíblia é Apocalipse, que também foi escrito por João. Né? E ali tem vários princípios ali. Então, João, quando você vê ali os outros evangelhos do prisma de João, você vê que João ele mostra ali, né, todo o complemento dos evangelhos. Quando você lê as epístolas, percebendo que João fechou as epístolas, você vê também que João ele vem complementando a palavra de Paulo, de Pedro, né, complementando tudo ali, confirmando, mostrando para nós a importância do Espírito, a importância da vida de Deus. E quando ele fecha o livro de Apocalipse, não é só para falar do fim de tudo, mas ele mostra realmente, né, que a preocupação de Deus é gerar vencedores por meio do Espírito. Então ele vem mostrando para nós a importância do mistério de Espírito e vida. Aí quando fecha ali João, né, como a gente leu aqui, alguns ficaram preocupados, né? Então João
não vai morrer, né? Se o seu ministério vai permanecer, né? Então o Senhor fala ali, não, ele não estou dizendo que ele vai viver, mas o seu ministério vai permanecer até que eu venha. Por isso eu falou, né? Esse vai permanecer até que eu venha, né? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então o Senhor mostrou, olha, o que de João vai permanecer até que o Senhor venha? O seu ministério de espírito e vida. Então se a gente prestar atenção em tudo aquilo que João colocou, né, no seu evangelho, nas epístolas, Apocalipse, a gente vai perceber a importância de exercitar o espírito, de extrair vida da palavra. E foi isso que ele fez, ele pegou, foi para Éfeso e ministrou isso. Ele pegou tudo o que Paulo deixou ali, né, tudo que foi colocado ali diante da palavra, o viver de Jesus, e foi mostrando para eles a maneira de viver isso, né, tornando a igreja de Éfeso uma igreja desejável, né, uma igreja amadurecida pela palavra, né, Senhor Jesus, produzindo fruto, aperfeiçoando irmãos, né, que pudesse auxiliar as igrejas. Ó Senhor Jesus, né, assim que ele veio mostrando para nós, né, que nós precisamos também hoje, né, focar no espírito e na vida. Isso que veio, né, o irmão Doni, né, também com muita simplicidade, praticando a palavra, né, seguindo de perto o ensinamento dos apóstolos, sempre procurando nos levar diante do Espírito, nos levando por meio do Espírito a extrair vida da palavra, né? Por isso que, né, em 84 veio o irmão aqui, né, e percebeu, ficou impressionado, né, como que os irmãos estavam ali, né, exercitando o Espírito diante dos louvores, absorvendo as riquezas da palavra pelo fato de exercitar o Espírito, de estar ali diante da palavra de maneira simples. Então ele pôde mostrar para nós, né, várias revelações na Bíblia, né, várias revelações aqui espirituais, porque ele viu que não tinha ali irmãos preocupados em ser gigantes espirituais, em ser eloquentes, em transbordar de sabedoria humana, mas realmente em ser simples, em aplicar a palavra ao seu viver, aplicar a palavra como vida de Deus, receber os atributos divinos e levar isso adiante. E é isso que a gente precisa perceber também, nesse Senhor Jesus. A gente precisa receber a palavra de Deus com simplicidade, né, e transmitir isso também com simplicidade, né, e como eu toquei no início, né, se for algo ali realmente específico para cada um, que a gente busque a sabedoria de Deus, né, na hora de ministrar isso, para realmente levar como vida, levar a palavra de maneira que todos possam praticar, né, todos possam receber essa palavra diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E assim o Senhor vai nos concedendo, né, uma linha de espírito, uma linha de vida, uma linha de muito temor do Senhor, muito respeito, muita reverência ao Senhor, percebendo que a igreja é de Deus, os irmãos são de Deus, a palavra é de Deus, e nós precisamos ter comunhão com Ele, né, na hora de avançar diante do Senhor. Essa é uma linha que traz para nós muita bênção, né, Senhor Jesus, andando juntos, né, Senhor Jesus, buscando maturidade na palavra, né, buscando a direção de Deus, praticando com simplicidade, seguindo essa direção do Senhor, né, levando todas as igrejas, né, a andarem juntas, no mesmo falar, no mesmo andar, né, e é assim que o Senhor vai mostrando para nós, né, que é um viver de acordo com o poder e a sabedoria de Deus, de acordo com a revelação de Deus, e assim a gente vai experimentando, né, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né, até que Ele venha. Foi isso que Ele deixou para nós, né, encerrando ali, né, os evangelhos por meio do falar de João, as epístolas e a Bíblia também. Mostrando alguém maduro, alguém que tinha conhecido o Espírito, né, que viu a importância de ouvir o Espírito, de obedecer o Espírito, né, Senhor Jesus, de tomar toda a palavra, seguir toda a palavra, né, por meio do Espírito. E é isso que o irmão está deixando para nós, né? Nós fomos gerados por meio do Evangelho, o Evangelho foi trazido para nós por meio do Espírito. Paulo foi conduzido pelo Espírito, preparou todas as coisas, porque o Espírito já sabia tudo aquilo que ia acontecer, qual a dificuldade da igreja, né? E aí depois veio João cheio de maturidade e mostrou para os irmãos, né, que tudo ali tinha muita riqueza, mas precisava ser aplicado a nós por meio do Espírito. E é isso que o Senhor está trazendo para nós hoje. Tudo, né, com muito Espírito, muita vida, e assim o Senhor tem nos abençoado, né, para que a gente possa avançar mais e mais cumprindo a vontade dEle. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.